Em continuidade ao projeto Memória, o Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica apresenta neste dia 29 de janeiro de 2013 o suboficial Arcílio Parisi, nascido em 24 de dezembro de 1927, na cidade de Pinhal, no estado de São Paulo. Em 3 de setembro de 1945, o suboficial Parisi foi matriculado na Escola Técnica de Aviação em São Paulo. Após concluir o curso, em 13 de março de 1947, foi declarado terceiro sargento e classificado na Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos. Ainda em 1948, regressou ao Campo dos Afonsos, tendo exercido as funções de monitor de Link Trainer na Escola de Aeronáutica até outubro de 1972, e atuado na transição para a Academia da Força Aérea, tanto no treinamento de voo por instrumento simulado, quanto na Comissão de Transporte do Material para Pirassununga. Em 1º de abril de 1974, foi transferido para a reserva, tendo, na mesma data, assumido o cargo de secretário-geral do Museu Aeroespacial, onde até hoje permanece atuando na divisão de restauração. Suboficial Parisi, o que motivou o seu ingresso na Força Aérea Brasileira? Eu era mais velho da família, já trabalhava já aos 14 anos. Ao completar 17 anos, eu tinha que fazer o serviço militar. E o vizinho meu italiano, ele queria que eu fosse trabalhar na metalúrgica dele. Então ele me instruiu para estudar, para fazer o curso na Escola Técnica de Aviação, em São Paulo. E o curso eu saía da reserva, que eu podia, depois de 6 meses, continuar ou voltar para pedir demissão. Né? Mas eu continuei, passei para ativas em novembro de 1947 e estou até hoje na fábrica. Como foi na Escola Técnica de Aviação a designação de especialidade? Foi por escolha ou foi por indicação do próprio direção? Eu fiz algumas provas para ver qual é o melhor. E eu já tinha, antes de entrar para a Força Aérea, eu já tinha curso de mecânica, de torno mecânico, era torneiro mecânico. E eu preferia fazer o curso de mecânico de avião. Mas o senhor Baudet, que era o chefe do ensino na Escola Técnica de Aviação, sugeria que eu fizesse Link Trainer, que eu ia me dar melhor. Então eu aceitei e fiz o curso de Link Trainer, operador simulador de voo por instrumento. E depois de terminado o curso, como é que foi feita a escolha do local onde servir? O pessoal, normalmente, que concluiu o curso na Escola Técnica de Aviação de treinamento simulado, Link Trainer, eles tinham que ser transferidos para o lugar onde existia Link Trainer, que seria a Escola de Aeronáutica e Natal, que fazia o curso de pilotos. Né? Eu fui designado para o Rio de Janeiro. Como foi o início das suas atividades como especialista já na Escola de Aeronáutica? Iniciou já como monitor ou em outra atividade antes? Eu iniciei os trabalhos mais com manutenção, que eu era mecânico lá fora, e nós tínhamos um Link Trainer que tinha pegado fogo, e eu fui encarregado de colocá-lo em funcionamento. E dava instrução para o 2º ano aviador, que é o voo básico, e o 3º ano, que já era voo por instrumentos, no Link Trainer. Então, os cadetes do 3º ano que faziam o Link Trainer. O 2º ano fazia também, mas era um voo básico mais, né? E durante quanto tempo o senhor ficou nessa atividade no Campo dos Afonsos como instrutor, monitor de simulador? Com a montagem do Link Trainer aqui no prédio da DIV, eu fiquei vários anos ali trabalhando. E com a mudança da escola para Pirassununga, os meus colegas todos foram dar isso. Eu fui também dar isso em Pirassununga, mas esporadicamente, quando estava atrasado, eu ia lá ficar 2 meses, voltava. E o brigadeiro Léo sempre gostou do meu trabalho, ele me designou para fazer a mudança da escola para Pirassununga. O chefe era o Coronel Osmão Coelho, e eu era auxiliar dele,
controlava todo o material que ia para Pirassununga, que fosse necessário, ia no vagão voador, no C-82, e o caminhão. E fui ficando assim até a escola completar a mudança e sendo transferida para Pirassununga. Dali, como eu não tinha ido junto com meus colegas, eu fui trabalhar no Corpo de Cadetes da Aeronáutica. Eu era o coronel Jorge, né? Eu fui sargenteante da primeira Jorge José de Carvalho. Jorge José de Carvalho. Gostou muito do meu trabalho e tal, mas aí me transferiu para o ensino. Eu fui trabalhar no ensino, no setor de provas. Eu fiz um curso de avaliação, porque estava sendo adaptado ao múltipla escolha na Escola de Aeronáutica, as provas de múltipla escolha. E fiquei trabalhando ali, e depois, com a mudança da escola, ficaram vagos alguns. A sala ali, junto ao corpo de cadete, o pavilhão de aula ficou vazio. E fui aproveitado para os médicos que faziam o curso no HCA fosse transferido para cá. Eu fui designado para montar ali a sala, que veio então o coronel Balvê como diretor, e o doutor João Coelho como vice-diretor, o doutor Roberto, e eu era auxiliar deles, fui montando as salas todas, preparando para os médicos continuar, fazer o curso, para ser incluído na aeronáutica. E fui ficando ali até 1974, quando fui convidado pelo Major Monteiro, que estava montando nas dependências da Divisão de Voo o Museu Aeroespacial. E no dia 1º de abril de 1974, eu passei para a reserva nesse mesmo dia. Eu assumi o cargo de secretário-geral do Museu Aeroespacial, onde estou até hoje. E no Museu Aeroespacial o senhor teve atuação ainda ligada aos equipamentos de Link Trainer? Né? Não, só tinha esse link estava desmontado. Infelizmente, com o meu trabalho árduo ali para a mudança de Pirassununga e tudo, eu não percebi que os outros simuladores foram todos vendidos para ferro velho e tudo. Esse aqui eu consegui segurá-lo e montei para o museu. Senhor Paris, o senhor poderia nos lembrar e citar alguns detalhes sobre o que ocorria durante esse treinamento simulado, outras atividades, tudo que o senhor possa lembrar daquela fase? A Escola de Aeronáutica formava oficiais aviadores e oficiais intendentes. Os aviadores vinham treinar aqui também o controle de voo e aprender várias manobras. O cadete do segundo ano, ele chegava, entrava no link e fazia as manobras primárias do voo por instrumento. E nós, como monitor, controlávamos essa experiência. Eles aprendiam a fazer as subidas padrões, porque existe no voo instrumentos, tudo padronizado, a curva, a velocidade, a distância, para o controle estar sabendo onde está o avião, né? Sempre. E ele tinha um registrador que era colocado aqui na carta e toda a manobra dele era registrada por uma rodinha com tinta vermelha. Dali ele fazia todas as manobras. Nós aplicávamos vento, como se tivesse vento no voo, e ele tinha que perceber esse vento deslocando o avião favorável ou corrigindo o vento, né? Mas com proa um pouco maior ou menor, de acordo com o vento. E treinava as subidas, descida, curva, tudo isso aí, ia para as manobras todas. E depois do terceiro ano, ele voltava para fazer o link treino, mas já treinando voo por instrumentos. Aí era uma carta que estava sobre a mesa, colocava ele numa pista desenhada na carta, para ele decolar dali. Então, começava logo de início com a fraseologia usada entre o piloto e a torre. Depois da decolagem, depois da fraseologia, ele tinha as instruções para corrigir vento, tudo, proas. Aí ele passava sob controle de voo. O Rio de Janeiro aqui era controle Rio, São Paulo, controle São Paulo. E ele dava a posição dele e o destino
e era registrado, e ele começava a voar aqui, então. O monitor via a velocidade dele, a altitude controlada. Esse aqui é um indicador de subida e descida. Normalmente existe um padrão, ele sobe 500 pés por minuto ou desce 500 pés por minuto. Tudo controlado, entendeu? Só numa emergência que isso ele pode alterar. E voava com auxílio de rádio compasso. Ele sintonizava a estação que ele desejava. Aqui, quando chegava ao Rio, ele usava muita rádio nacional, né? E São Paulo, ele usava muita Record e outra ali. Via a frequência, estava de acordo, tudo. E nós operávamos aqui a posição dele em relação à pista, ao lugar de pouso dele. E ele tinha que ir corrigindo isso aí, todo registrado. E ele tinha um rádio aqui, ele aplicava então o sistema para facilitar o voo dele e anunciava, quando ele passava, por exemplo, daqui para São Paulo, ele passava aqui em Santa Cruz, ele sobre Santa Cruz, tá? Depois sobre Piquete e outros lugares, até chegar em Santos ou São Paulo, né? Aí simulava a descida, o controle passava ele para a torre dava instruções e o monitor fazia esse trabalho, levar ele o simulador descendo para a pista. Era um treinamento de mais ou menos 16 sessões. Ele treinava subidas e descidas, treinava o rádio compasso, treinava radar, no final já tinha radar, ele treinava radar, e tudo registrado isso. Conforme ele ia aprendendo, ele ia passando para outro exercício. Se não fosse feito a contento, o monitor pedia para ele repetir, para entender melhor o ensino que ele obteve. Bom, se ele chegava, tomava a posição para subir, assim, pé direito aqui, depois entrava à esquerda e sentava-se. Depois ele acelerava um pouco o motor, viu o RPM 1.700 rotações por minuto, e tudo ok, eu destravava essa aqui, ele então tinha um movimento de esquerda e direita. É que eu destravar agora, pode cair, não tem outro. E atrás eu destravava para ele subir e descer, o movimento subir e descer. Aí eu explicava a ele que quando ele fosse aterrar ou mudar a posição de flaps, ele tinha as indicações lá. Tudo ok, eu fechava esta porta e a capota. Então, cadê? Não enxergava nada visual, só instrumental. Começava a instrução, na mesa eu via se ele estava agindo corretamente. Qualquer erro eu comunicava, ele acertava. Isso no voo básico, né? E eu tinha indicação de ventos, tinha indicação de estação que ele sintonizava. Ele fazia subidas e descidas padrões, curvas, variava a velocidade, né? E às vezes eu fazia ele entrar em stall. Ele tinha que corrigir então o stall imediatamente, senão o aparelho descia e tínhamos que começar tudo de novo. Terminada a instrução, eu vi a avaliação dele, eu abri essa capota, ele abriu a capota, o cadete abriu a capota. Isso aí, e aí eu ia para a mesa para mostrar as deficiências dele. Eu explicava isso, quer dizer que se ele fosse na descida, ele baixava o trem usando um daqueles botões, eu usava flap usando também nos botões, e o monitor sabia se ele tinha agido corretamente, eu vendo a lâmpada que acenderia em cima.
Nós fizemos uma adaptação de 7 simuladores de voo para os cadetes fazerem a viagem final no curso. Do curso dele, quando era o final, eles faziam uma viagem e nós provocávamos diversas panes para ver o conhecimento dele e as facilidades. E toda vez que mudava um plano qualquer, uma ajuda para a aviação, nós éramos comunicados com o nosso chefe e tínhamos instruções, como por exemplo radar. Quando ele começou a radar, nós fomos começar a aprender a operar como se fosse um radar no link train. E outras novidades todas foram adaptadas graças ao conhecimento do nosso chefe que transmitia para nós, todos os monitores em reunião. E nós sabemos que ele despertava tanto interesse que houve visitas até de artistas e outras pessoas. Sim, era muito visitado. Vieram artistas, várias pessoas que gostavam de aviação, que faziam curso, vinham aqui ver como é que era, pedia se era possível voar. Né? E nós dávamos instrução para ele procurar o Aeroclube do Rio de Janeiro, lá em Manguinhos. E lá tinha um link train, já tinha um link train também. E nessas adaptações nós começamos a fazer a fraseologia padrão, que o piloto faz com a torre, depois ele, de decolado, ele passar para o controle, centro de controle, e o monitor para passar a fazer o papel de controlador de voo. E o voo dele era registrado em tinta vermelha por um carrinho na mesa de operação. O monitor tinha a variação de velocidade, de altitude, tudo, e operava o rádio compasso num outro ponteirinho ali. Às vezes dava o sinal errado para ver se ele percebia. Né? Ajudava mesmo o piloto a voar por o rádio compasso. Eles tinham treinamento de pane na indicação automática do rádio compasso? Dizia. O processo chamado auditivo? Nós tínhamos esse processo também. E esse auditivo era o que o cadete mais sofria, né? Até para o instrutor era horrível, porque ele dependia do volume que ele aplicava, né? Aí ele ficava muito baixo, aí ele ficava calado para ele notar que tinha o volume muito baixo. Então, às vezes, ficava um pouco difícil. E difícil para ele também, né? Aí, quando ele descia, que era explicado, você usou o volume muito baixo, né? Estava longe da estação, você não podia ver direito, devia ter simulado outra estação. E esse registro de voo era mostrado ao cadete para ele ver em que ele tinha errado? E ele normalmente ele repetia o exercício. Ele só provava, tinha o padrão, né? Tinha a distância para a estação, como é que ele fazia, né? Usava aqueles triângulos, né? 90 graus à direita, 30, e ele depois vinha ver o que ele fez, estava certo, e a gente explicava os erros que tinha cometido e repetia se fosse o caso. E aí avançando e adiantando, né? Dava mais ou menos de 10 a 16 instruções do voo avançado. E até 1963 essa instrução de treinamento simulado foi feita aqui nos Afonso. A partir de 64 foi feita em Pirassununga. Com outro tipo de simulador, foi usado o M60. Como foi a origem do Musal e como foram os primeiros tempos do... O comandante da aeronáutica era... Puxa, agora... Foi o primeiro ministro da aeronáutica, era um civil, que houve o envolvimento do exército e marinha, para não machucar ninguém, puseram um civil. Salgado Filho. Salgado Filho. Ele desenvolveu bem a aeronáutica e ele já pensava em 43 num museu para a aeronáutica. E tinha sido designado para tomar essas providências o jornalista e oficial da aeronáutica José Garcia de Souza. Ele usava mais, porque ele não tinha espaço, não tinha espaço nenhum para ele. E ele então usava a garagem dele para guardar livros e documentos, toda a aeronáutica da época, para o futuro museu.
E com a inauguração do museu aqui no Campos Afonso, 1º de abril de 74, o Major Monteiro teve conhecimento desse caso e mandou uma condução apanhar todo o material que estava guardado na garagem da casa dele. Foi o único espaço que ele arranjou para guardar o material. Esse material que veio aqui foi selecionado, foi melhorado e começou a biblioteca do Museu Aeroespacial. Hoje, com o nome dele, Biblioteca José Garcia de Souza. E na parte de aviões? Na parte de aviões, o brigadeiro já tinha guardado alguns aviões, pensando em museu também. Ele também gostava de museu, já preparava alguns documentos no pavilhão Vanessa, né? E ele tinha esse material guardado, cedeu todo ele para o Major Monteiro montar. Isso era o Brigadeiro Lebre, que foi o último comandante da escola aqui, que fez a transição para a Academia em Pirassununga. Então ele guardou alguns aviões já para o museu. Quais eram esses aviões? Tinha o Newport, o Muniz, que foi o primeiro avião brasileiro fabricado, Brigadeiro Guedes Muniz, e tinha o PT-19, que estava precisando de bastante manutenção, mas era um avião que para museu seria útil. E hoje nós temos ele todo recuperado, todos os três recuperados em exposição. E onde eles eram guardados antes de virem para o cinema da Escola de Aeronáutica, o prédio do comando. Ali era o cinema dos cadetes. Só depois que fizeram o cinema novo, que fica ali próximo da entrada, junto ao rancho, é que houve espaço para o Brigadeiro Lebre guardar esses aviões, com as peças também. E a transição, o que ocorreu aqui nos hangares antes de serem disponibilizados para o museu? 2 hangares aqui, antes do museu vir para cá, foram cedidos ao projeto Rondon. Tinha o pessoal da reserva da aeronáutica fazer a manutenção desses aviões. Eu não me lembro bem, mas era 3 ou 5 C-47, DC-3, que fazia o voo com os alunos, aprendendo a ir para o Nordeste. Eles ficaram aqui até o início do museu. No início do museu, eles aproveitaram que os bombeiros aqui da Escola de Aeronáutica funcionavam no hangar 6, que hoje é a seção de restauração. E eles ficaram trabalhando ali. Depois foi desfeito esse projeto e o hangar recuperado passou então a ser a oficina do Museu Espacial. Isso é onde está até hoje. Né? E o senhor, como secretário-geral, participou de todas essas atividades de início do museu e dos primeiros tempos nessa atividade como secretário? Sim. Nós tivemos alguns problemas, por exemplo, o ministro Ararico Macedo, na época era o ministro da Aeronáutica, determinou que ele soube que ia 2 carretas para Belém e a única fortaleza voadora que tinha em condições de museu, a de Recife, está no pedestal. Né? Ele pediu que trouxesse para o museu. As carretas foram lá, mas as asas do avião eram muito grandes, era impossível viajar na estrada a não ser que cortasse ela toda. Então aguardaram-se algum tempo e eu aproveitei a ida do capitão, na época capitão, intendente. Ele ia para Belém resolver uma coisa, eu falei com ele, vê o que o senhor pode fazer para nós, o major ainda estava dispensado mesmo, para nós, para a B-17, que o ministro quer ela aqui. Aí ele foi para Belém, conheceu um senhor lá que tinha construção, a B-17 eu tinha mandado desmontar já, por ordem do brigadeiro Becker. Ele foi lá e arranjou para transporte, arranjou primeiro para a Marinha, para trazer a B-17. Segundo, precisava de transporte, caminhões grandes para levar as asas, a fuselagem. E ele conseguiu nessa firma que fazia a construção, gratuitamente, levou a B-17 todinha para a Marinha trazer para cá. Aqui depois o Manguinhos providenciou o transporte. Ela está até hoje aí aguardando a montagem.
Então, depois desses 3 aviões falados anteriormente, né, o B-17 foi o primeiro avião que foi trazido para o museu. Não, nesse inteirinho, nesse espaço todo, outros aviões vieram para cá. Tu lembra quais foram esses primeiros, além dos 3 que foram guardados? T-21, T-22. Eram os aviões que tinha muito aqui, muitos deles estavam em defeito. Tinha um T-37, que era da Escola dos Cadetes, que havia sofrido uma pane e não vale a pena recuperar para o voo normal, mas para a exposição ele servia, está até hoje aqui. Foi recuperado pela nossa equipe, está até hoje. 2 Beechcraft. O Douglas, e um Douglas, não, o Douglas C-46. É o Curtis Comando. Curtis Comando. O pessoal do Projeto Rondon queria ele, fizeram manutenção, mas ele foi vendido e foi para Belém. Lá não sei o que houve, ele voou um pouco, retornou para o museu, mas todo pintado até hoje aqui, para nós, está dependendo do espaço para ele. Ele foi todo pintado, tudo recuperado, veio em voo aqui para o museu, está até hoje aqui. E assim foi vindo aviões. Sr. Paris, o senhor poderia nos citar alguns exemplos de obtenção de aeronaves que foram doadas, inclusive do exterior, que vieram de posições remotas e houve problemas para trazer? O que o senhor teria a nos dizer a respeito? Nós fomos contemplados com alguns aviões, países que nos ajudaram, como a Itália, mandou 2 aviões para nós, um jato. Os Estados Unidos mandou também como é que chama esse jato novo aí? Também um avião jato. A Argentina nos doou um C-47 voando. Tem mais aviões, aqui no momento eu não estou lembrando deles todos. O Focke-Wulf, como é que foi? O Focke-Wulf foi um avião que estava voando, ele foi cedido para a aerofotogrametria, no Ministério que faz as filmagens dos terrenos todos. Só que ele teve um acidente em Belo Horizonte, caiu e ficou lá muitos anos. O diretor do museu, Major Monteiro, na época, ele soube disso e mandou um suboficial ver se valia a pena recuperar o avião. Acharam que valia a pena, foi desmontado, uma árvore tinha crescido perto da fuselagem, não, foi cortada a árvore, trouxeram esse avião, hoje ele está em posição e é o único FW-58 no mundo preservado. Foi por isso que o Major interessou em trazê-lo. Muito bem. E tem outros aviões também que foram doados. O Projeto Rondon deixou 2 C-47 aqui para a gente. A Aerovias do Brasil também deu um C-47. E tem outros aviões que no momento não estou lembrado, desculpe. Sr. Oficial Paris, o senhor esteve um longo tempo no serviço ativo da Força Aérea, bem como também um período bem prolongado aqui nessas atividades do MUSAL. Sim. Desse tempo todo, o senhor teve um conhecimento profundo das coisas da Força Aérea. O senhor poderia deixar uma mensagem para os jovens que pensam em ingressar na nossa aeronáutica? Ah, sim. Sempre que eu converso com algum rapaz, e se ele faz alguma pergunta, eu procuro ajudá-lo sempre. Convido para visitar o museu, falo dos benefícios dele fazendo um curso, se preparar para o curso que é muito disputado para a Escola Técnica de Aviação, a Escola de Especialista em Aviação de Guaratinguetá, onde forma sargentos, e a Escola de Aeronáutica em Pirassununga, hoje a Academia da Força Aérea Brasileira. Sai oficial aviador, oficial intendente, e tem um futuro grande na vida dele. Sr. Salparisi, muito obrigado. Em nome do Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, eu agradeço por essa brilhante entrevista e o cumprimento por todo esse serviço prestado à nossa Força Aérea. Foi um prazer muito grande. A FAB, para mim, faz parte da minha vida, o Museu Aeroespacial. Estou aqui há mais de 38 anos
E ao passar para a reserva, eu vou continuar vindo aqui mesmo de graça, para encontrar os amigos e o museu que eu ajudei a montar. Parabéns, muito obrigado mais uma vez.